A morte é um cavalo seco que pasta sobre o penedo. Ninguém o doma ou esporeia, nem à boca lhe põe freios. À noite, sob o nevoeiro, é que flameja o seu reino. Não o da luz que viu Goethe ao cerrar os olhos ermos, mas o da espessa cegueira, o dos ossos no carneiro e o da carne atada às teias, sem alma que se lhe veja. Ouço-lhe os cascos de seda, são tão fluidos quanto a areia, que escorre nas ampulhetas ou o sangue no oco das veias. A morte escoiceia a esmo, sem arreios ou ginetes. Não tem começo nem termo, é abrupta, estúpida e vesga, mas te embala desde o berço, quando a vida, ainda sem peso, nada mais é que um bosquejo que a mão do acaso tateia. Na treva lhe fulge o pelo, e as crinas se lhe incendeiam. Em cada esquina ela espreita quem há de tanger ao leito, e ninguém lhe escapa ao cepo. Tiranos, mártires, reis, ou até antigos deuses, por mais soberbos que sejam. Embora só traga o preto, em seu corpo duro e estreito, com ângulos que semelham os de um áspero esqueleto, a morte é estrito desejo. Deita-se lânguida e bêbeda, a lenta espera daquele que a leve sôfrego ao êxtase. É uma poesia que pensa e que nos obriga a pensar sobre a condição humana e, sobretudo, sobre esse grande problema que é a morte. E que isso é uma característica dos poetas, dos metafísicos. Porque tem pessoas que dizem, isso não tem importância, a vida é isso mesmo, é o dia a dia, é esse... Não é? Então esse tema não entra. No Ivan entra como uma força obsessiva, né? Os grandes temas, né? Os grandes temas da vida humana. Isso é uma coisa que marca a obra do Ivan, né? Quer dizer, essa presença da morte, essa reflexão sobre uma certa falta de sentido da existência, né? Quer dizer, é uma indagação que há em diferentes poetas, mas nele é muito marcante, né? O seu grande tema é a morte. Agora, a linguagem não. A linguagem é concreta. Que reflete muito, não apenas sobre a condição do homem, mas sobre o fato de estarmos aqui, não sabemos de onde somos provenientes, nem para onde vamos. Ele, aliás, dá a resposta que não vamos para lugar nenhum. Rádio Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. Agora, é curioso como a guerra marcou a minha infância. Eu tenho lembranças muito vivas do noticiário de guerra e das providências que tomava o meu pai com relação à remotíssima possibilidade de que um dia a guerra chegasse até aquele quarteirão. Então havia o blackout. Eu me lembro do meu pai colocando cobertores nas janelas, ou então a gente indo para a Praça Nossa Senhora da Paz, levar panela velha, parafuso, era o chamado ferro velho, né? O esforço de guerra do Brasil era ferro velho. Era o repórter Esso. Então, uma coisa que, até hoje, quando eu me lembro, eu sinto um certo arrepio, era a última notícia lida pelo locutor Heron Domingues. Ele sempre dizia, e atenção para a última notícia, Stalingrado resiste. Então, durante 8 meses,
a última notícia era sempre essa: Stalingrado resiste. Os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. Então, quando houve a contraofensiva soviética no leste, foi uma emoção para todos nós, aquele rolo compressor que só foi parar em Berlim. O meu pai, ele declamava muito aqueles poetas românticos da segunda geração. Eu vi meu pai. Era um prodígio que encantava madonas e meninos, e numa esfera aprisionara um grifo. Eu vi meu pai. Era um dandy e um mendigo. Foi-se embora à tardinha. O céu se desfazia em púrpura e agonia. Já se foi. Agora é lágrima e vertigem. A Ipanema, em que eu vivi, porque eu nasci em Ipanema, mas nessa época Ipanema era o reduto da pequena burguesia, né? Era um bairro pequeno burguês, é a década de 50. Agora, quando veio a década de 60, aí a grande transformação que o mundo civilizado estava experimentando chegou ao Brasil. Foi uma época realmente de uma libertação intelectual, libertação sexual, né? A grande década da libertação sexual, e todos nós, evidentemente, nos favorecemos dessa transformação que vinha lá de fora. Nós tínhamos uma turma em Ipanema, e dessa turma faziam parte pessoas que depois se tornaram ilustres, como Leandro Conder, Rodolfo Conder, Per Jones. Nós, então, discutíamos o que líamos. Ou seja, líamos com uma atenção enorme e discutíamos o que líamos de uma forma, digamos assim, muito intensa, né? Eu fui o único daqueles todos que resolvi fazer medicina, porque naquela época eu estava imbuído da esperança de que a humanidade queria se salvar. E o apelido dele era Ivan Comuna. Depois eu vi que a humanidade nunca quis se salvar. Quer dizer, era uma coisa meio utópica, como foi utópico também o meu marxismo daquela época. Ele não era, pelo menos a meu ver, digamos assim, radical. Pelo contrário. Mas, de fato, entre os 22 e os 26 anos, eu duvido que alguém tenha levado uma vida mais caótica e mais maluca do que a minha. Fomos, nessa época posterior, bebedores intransigentes, por assim dizer, né? Bebia muito, né? E antes de chegar à metade do terceiro ano médico, eu resolvi abandonar o curso de medicina. E então, de repente, o Ivan, digamos assim, se concentrou e escreveu ali na mesa do bar Jangadeiros um poema. Esse poema chama-se O Unicórnio. Eu sabia que não voltaria mais, porque aí o vírus da literatura realmente já havia me contaminado e não havia como retornar. Ele foi escrito de um jato sem correções. Quer dizer, então, é como se ele já tivesse uma personalidade pronta. Há um acontecimento durante essa época muito importante para mim. As domingadas na casa de Nimo Machado
que provavelmente era o maior acontecimento daquele bairro, e comecinho da década de 60. Eu conheci o irmão mais moço do Vinícius de Moraes, Hélio de Moraes. E lá pelas tantas juntei uns tantos poemas. Eu tomei a liberdade de pedir ao Hélio que levasse ao Aníbal aquele conjunto de poemas. 15 dias depois, o Hélio virou-se para mim e disse: olha, o Aníbal quer te conhecer, mas ele pede que você não vá na domingada, você vá sábado à noite à casa dele. Então eu fui lá, sábado à noite, tremendo dos pés à cabeça, né? E nessa noite de sábado, de 1957, eu costumo dizer que o Aníbal me coroou o poeta. Ele disse coisas maravilhosas da poesia do iniciante e dizia que a minha poesia lembrava ele Rimbaud. E eu fiquei envergonhadíssimo, porque em 1957 eu ainda não havia lido nada de Rimbaud, né? Artigo 19º. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. E era realmente uma época de uma convulsão político-social no Brasil muito grande. A barra estava realmente muito pesada. E eu tive amigos que morreram nessa época. Um deles com quem eu trabalhei na enciclopédia Delta Larousse, e esse menino acabou sendo fuzilado ali próximo à igreja Santa Margarida Maria, na Fonte da Saudade. Quer dizer, pessoas com as quais eu trabalhava na enciclopédia Delta acabaram se envolvendo profundamente com a reação ao golpe de 64. Alguns foram exilados, outros morreram. Logo depois eu me candidatei a um cargo que estava vago no Centro de Informações das Nações Unidas no Rio de Janeiro. E quem ocupou esse cargo antes de mim foi o Mário Faustino, 1973, para comemorar 25 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E nós, então, acertamos uma pequena cerimônia ali no Museu de Arte Moderna. E, de repente, apareceu o Jardes Macalé e disse: olha, nós gostaríamos de nos associar a vocês, que essa data é muito importante. O Cosme Alves Neto, diretor da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, chegou para mim e disse: olha, rapaz, por que você não alia isso? Está havendo uma mostra da ONU. Nessa época, no Brasil, o governo Médici, uma repressão ainda muito violenta, e acabou que a cerimônia da ONU se acoplou, né, ao show desse pessoal da MPB. Estavam lá o Jardim Macalé, Chico Buarque de Holanda. Estava programado que eu leria alguns artigos da declaração. E nós tivemos que liberar o texto da declaração na censura. Onde tinha a palavra tortura, degradante, as coisas, eles censuraram. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumante ou degradante. Nós tivemos que obter da censura um carimbo, né, autorizado, porque o Brasil era signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas para que eu lesse aqueles artigos em público, ela teve que ser carimbada pela censura, o que é uma coisa inacreditável. Artigo 23º. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra qualquer desemprego. Enquanto eu lia alguns artigos, eram intercalados números de música popular brasileira.
Escutar você torcer de volta a chave na fechadura da porta. Aquela multidão crescente, cada vez mais participante. Quando nós saímos do museu, nós poderíamos tomar qualquer palácio de governo. E o Museu de Arte Moderna foi cercado pela polícia. Então eu não sabia se saindo dali eu seria preso ou não. O que seria uma coisa muito pequena acabou se transformando num verdadeiro protesto contra as condições políticas em que vivia o Brasil naquele momento. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. A partir desse espetáculo absolutamente inusitado de música popular brasileira e artigos da Declaração dos Direitos Humanos, se converteu num disco, um LP duplo, que foi batizado de O Banquete dos Mendigos. É uma década que consolida a minha condição de escritor. A partir dessa época que eu volto a publicar ininterruptamente, quase, poesia, ensaio e tradução. E as suas traduções de Baudelaire são magistrais. Magistrais a sua tradução de Eliot. Para ficar apenas nesses dois poetas. Quer dizer, eu havia dedicado à poesia de Eliot cerca de uns 3 ou 4 anos da minha vida. E com As Flores do Mal eu fui perder ou ganhar mais 5. São dois poetas muito difíceis de traduzir e por motivos diferentes. Em Baudelaire, porque há toda um trabalho de sons na língua francesa que nem sempre pode encontrar uma reprodução semelhante em língua portuguesa, mas que o Ivan Junqueira consegue habilmente e, sobretudo, poeticamente fazer. Como eu já disse, o Eliot é um dos meus poetas de eleição, tanto assim que anos depois eu viria a traduzir a obra completa dele. E no Eliot já é distinto. E trata-se de dar uma extensão ao verso em língua portuguesa que não seja maior do que aquela extensão que está em língua inglesa. A influência do Eliot foi muito marcante, porque o Eliot é uma espécie de divisor de águas. O Eliot está situado na raiz da poesia moderna do século XX. Cada verso de Eliot é como uma onda que vem sobre a praia e o Ivan consegue fazer isso extraordinariamente bem. No início dos poemas que compõem o ciclo da Rainha Arcaica, eu não sabia ainda do que eu estava falando. Eu sabia que eu estava falando de uma rainha antiquíssima. No segundo poema eu já começo a tomar um pouco de consciência de que personagem eu estou tratando. E no terceiro, então, eu adquiro a plena certeza de que eu estou lidando com o mito de Inês de Castro. Na verdade, eu não escolhi nada. Eu acho que, na verdade, a gente nunca escolhe nada. A gente sempre é escolhido. E o Ivan professa um materialismo que não é dele. É um materialismo de fora para dentro. Aquilo aconteceu no século XIV. Então, por que, 6 séculos depois, um poeta brasileiro se vê tomado pela alma e pelo espírito daquela época? De dentro para fora, ele é o poeta que não se acanha de abraçar
misticismo. A rainha arcaica é um mistério que eu tento, às vezes, explicar e não consigo. E, na verdade, eu nunca compreendi. É um poeta de uma linha intemporal, não é? Onde vão aparecer os grandes temas da vida humana. Não é um poeta que... Você tem, por exemplo, Ferreira Goulart, está atento ao dia a dia, né? O Ivan não é que não esteja, mas ele levita para essa área mais sublime, a gente pode dizer assim, né? Mas o Ivan é muito contido, né? Ele é muito contido, ele não é de altear a voz, né? Ele pode estar... A gente sente uma revolta, a gente sente uma questão doída por baixo de tudo, de todas aquelas palavras, de todas aquelas reflexões, mas ele não levanta a voz, ele não grita, ele não... É isso, quer dizer, ele é um poeta exigente, inclusive, é um poeta de uma exigência formal marcante, né? Esse rigor formal, quer dizer, que ele é o reflexo de um rigor com relação ao que se está indagando. É uma série de perguntas. É uma poesia que faz perguntas o tempo todo, sem usar ponto de interrogação. Você não pode a vida inteira estar escrevendo poemas. Isso é impossível. O poema aparece na sua cabeça, pelo menos eu entendo assim, um pouco como um relâmpago dentro da noite. Agora, você viver de relâmpagos 24 horas por dia é impossível. Isso aí, eu acho que é outra afinidade que existe entre nós, é escrever pouco, poesia. Escrever pouco. Porque exatamente por essa visão que a gente tem, você não pode ficar inventando poema pelos cotovelos, quer dizer, porque vai fazer ruim. Esse que é o problema, não tem dúvida. Se você forçar a barra, você vai fazer ruim. Agora, o poema que nasce do espanto, o que o Ivan chama de relâmpago, que eu chamo de espanto, esse é o poema legítimo, que vai depender de como você o realiza, mas a origem dele é autêntica, e pode nascer um poema. Se você vai medir o corpus poético do Dante Milano, por exemplo, é pequeno. São 150 poemas por aí. O Baudelaire escreveu 167 poemas. Flores do Mal são 167 poemas e acabou. O Eliot não escreveu mais de 100 poemas. É verdade. Leopardi escreveu 40. Esse foi exagerado. Só deixou 40. Os poetas costumam dizer, os poetas em geral, não todos, alguns dizem que sofrem muito quando escrevem. Eu acho que isso é mentira. Tá entendendo? Primeiro que ninguém é obrigado a fazer poesia. Você faz poesia porque chega o momento em que você tem a necessidade de fazer. Então você faz, é o prazer de fazer. Nada me dá mais prazer do que eu fazer um poema, cara. O poema pode ser doído. Aquilo que me leva a escrever pode ser uma coisa doída, mas quando eu escrevo, eu transformo em alegria, porque o próprio Eliot diz, eu escrevo para me livrar da emoção. É para me livrar. Tá entendendo? Porque dói, a emoção porque dói. Ninguém aguenta ficar 24 horas por dia emocionado. Aquele livro de 94, A Sagração dos Ossos, um dos livros mais dolorosos que eu já escrevi na minha vida, que eu estou falando da família que eu perdi toda em 8 anos. Mas quando você escreve, você está transcendendo aquilo. Exato, mas quando o poema fica bom, fica pronto e você desconfia que está bom, é uma alegria enorme. Que eu costumo dizer que é uma poesia de reflexão. O que o Dante Milano chamava de poesia do pensamento. E aí é que eu posso ser aproximado dessa vertente metapoética. Uma vez o Manuel Bandeira falando da poesia do Dante Milano, que é uma das grandes admirações do Ivan, Junqueira disse que é uma poesia pensamenteada, de pensamento. E é exatamente isso que caracteriza a poesia do Ivan. É que eu sou um homem que duvido muito. Eu cada vez, inclusive, tenho mais dúvidas, sobretudo com relação àquilo que alguém poderia chamar de verdade, né? A minha contribuição à literatura é só essa,
e às vezes eu me sinto profundamente fracassado com relação àquilo que eu gostaria de ter feito. Mas o Tite de Lemos foi um grandíssimo poeta e um grandíssimo amigo meu. Ele dizia que eu exagerava nessa crítica que eu fazia a mim mesmo. Evidentemente que a resposta final sobre o que valeu a pena ter sido feito por mim, esse juízo caberá muito mais ao tempo e aos eventuais leitores que eu tenho do que a mim mesmo. Recentemente, você viu isso na capa de um suplemento, né? Sim. Uma crítica literária dizendo que a obra literária não pode ser literária. Quer dizer, o defeito... Exatamente. A única coisa que não pode acontecer com o texto é ele ser literário. Se ele for literário, ele não presta. Exatamente. Então, como é que isso é publicado num suplemento literário? E hoje em dia parece que a primeira condição para um livro ser chamado de literatura é que ele seja contra a literatura, que ele seja anti a literatura, que ele se recuse a escrever bem. Quer dizer, passou a ser um estigma. O escrever bem está jogado no lixo sob a etiqueta de um suposto beletrismo, né? Inclusive a teoria do intelectual pop. Se é pop, não é intelectual. Se é intelectual, não é pop. Você imagina o Sartre cantando Like a Virgin ou a Madonna escrevendo Lettre Lunéen? Mas parece que os suplementos hoje não sobrevivem sem essa mistura. Exatamente. É o que está na cabeça dos editores, né? Agora é um desencanto realmente um pouco fundamentado, né? Que você... eu ando sentindo isso. Não sei se tem aí uma ponta de saudosismo, mas eu acho que não. Inclusive hoje, o Sequinha haverá de concordar conosco, a crítica que vale a pena é a crítica que está na universidade. Você não tem mais. Né? Sem dúvida. Porque você não tem grandes escritores escrevendo sobre literatura nos jornais. Claro. Esses textos hoje são assinados ou por curiosos ou por jornalistas que querem se aproximar da literatura. Agora, eu tenho a impressão, não apenas os poetas, mas os artistas de um modo geral, quer dizer, o artista é um egocêntrico, o artista é basicamente um vaidoso. Ele precisa dar repercussão na imprensa, nos meios especializados daquilo que ele está fazendo. Então eu atribuo um pouco a essa necessidade de reconhecimento imediato esses casos de adesão à moda. Também, concordo plenamente. Porque você... por isso é que você, né? Provavelmente Sequim também, nós somos chamados, às vezes, de neoconservadores. Quer dizer, não tem que neoconservadorismo nenhum. É o grupo do Bush, filho do... Eu estou muito atento ao meu tempo, eu leio jornal. A primeira coisa que eu faço depois de tomar um gole de café é ler jornal. Então eu estou atento ao meu tempo. Agora, eu não preciso ficar datadamente preso ao meu tempo. Você não precisa ser infiel a você para ser fiel ao seu tempo. Os temas da poesia são infinitos. Evidente. A minha poesia é caracterizada por um sistemático cultivo do verso medido. Mas é que eu não me sinto preso no verso medido, eu me sinto inteiramente à vontade. Uma vez escrevendo sobre os sonetos de Odilo Costa Filho, eu dizia isso, ele é cativo, ele é livre porque é cativo. Porque se move absolutamente à vontade dentro de uma determinada medida métrica. Se eu não me sentisse, entendendo, à vontade, você não faria dentro da medida métrica, eu não escreveria. E também quem me critica se esquece de uma coisa: o poeta mais medido da literatura brasileira é João Cabral de Melo Neto. E ninguém o chama de conservador. Ninguém o chama de conservador. E ele é totalmente metrificado regularmente, com rimas, né? Eu não vivo com questão nenhuma da imortalidade, porque eu sou mortal. A imortalidade está especificamente, estritamente ligada
aquilo que você produziu e que vai durar depois de você. É a única maneira que eu conheço de alguém se fazer imortal. E nos últimos poemas ele já adota também uma outra vertente ligada à proximidade da morte. É a questão do tempo de vida. Ele tem, entre os seus últimos poemas, ele tem um que eu acho magistral, Eis que Envelheces, que eu colocaria em qualquer antologia da poesia de língua portuguesa. E a morte continua sendo para mim um impasse muito grande, muito agudo, porque eu até hoje não consigo acreditar numa vida depois da morte. De modo que há um permanente sentimento de insatisfação, de desolação diante da vida. Isso é terrível quando você não acredita numa vida posterior à que você levou aqui. Essa situação é uma situação para mim aterrorizante. Eu penso seriamente em um dia voltar a acreditar em Deus para que essa situação seja mitigada. E eu não consegui até hoje alcançar esse estágio fabuloso que é o de me entregar inteiramente a uma crença que venha do coração. No entanto, se você observar melhor, essa preocupação com a morte revela, na verdade, uma celebração pela vida. Eu adoro estar vivo. Eu não queria morrer nunca. Eu conheço o Ivan há cerca de 20 anos e o nosso primeiro contato até é curioso, porque certo dia eu retornei à minha casa e na secretária eletrônica lá estava um recado de Ivan Junqueira me parabenizando pelo desassombro com o qual eu havia escrito uma resenha fazendo certas restrições a uma figura da poesia brasileira muito louvada, né? Mas de uma eficácia estética pelo menos duvidosa. Sim, quer dizer, a amizade é um mistério. Ninguém sabe por que determinada pessoa se liga a você e você a ela. E posso dizer que tivemos uma amizade instantânea, quer dizer, as famosas afinidades eletivas. Nós temos muitos aspectos em comum em relação à poesia, em relação à arte e de personalidade também, quer dizer... Foi uma convivência ótima, o Ivan é um excelente camarada. Nós participamos juntos de 3 diretorias da academia, mas a gente tem de aguentar do Ivan uma coisa: a mania de doença. Claro, ele está anêmico. Está tomando remédio para... Ele está com cerca de 3,5 milhões de hemácias. Perdeu muito sangue. Goza de excelente saúde, mas quando se pergunta como vai, ele geralmente fala de 1, 2, 3, 4, se nós deixarmos 5 mazelas. E não tem nada disso, tem uma saúde de ferro. Mas é um hipocondríaco dos mais completos e acabados que eu conheço. Uma coisa muito característica dele, às vezes chega a ser engraçado, né? Um homem tão fino, tão sábio, né? Mas de vez em quando ele explode em tempestades, como aquela tempestade que desaba no meio da Sinfonia Pastoral, né? Desaba aquela tempestade, né? Então, por esse lado, seria Beethoven. Eu já vi o Ivan reger concertos de Beethoven, né? Toca o concerto e começa a reger. É muito engraçado, né? É uma surpresa, porque de repente... Agora, curiosamente, é um homem de muito bom humor, porque aquela aparência carrancuda dele é para ele soltar a piada. E sem anunciar que ela vai ser, solta a qualquer momento. Ele está de carrancudo, aí solta a frase que realmente provoca a gargalhada inesperada. Faz um humor tipo inglês, mas
com uma leve ponta de sadismo. Um ilustre desembargador baiano. A mulher ficou grávida, ele estava esperando ardentemente o primeiro varão. Sim. Nasceram gêmeas. Ele foi ao cartório e as batizou de Pinícola e Urinócula. Não é possível. Isso é verdade. Descalço agora estes sapatos e os pés que neles deambularam, cheios de pó, gastos, cambaios, são como agônicos andrajos que vieram dar, pálidos náufragos, à areia anônima das praias, tão ignotos quanto as mensagens que dormem no oco das garrafas, dessas que se arrojam de um barco cujo casco exausto faz água. Mas vede bem, quando eram ágeis, por muitas léguas se arrastaram e viram rios, várzeas, oásis, talvez até fluidas miragens. Viram reis, súcubos e mártires, como Simeão das colunatas. Galgaram íngremes escarpas e caracóis de árduas escadas. Pacientaram, mudos vassalos, na solidão das antessalas, onde ninguém nunca os olhava, fosse o mais ínfimo lacaio. Vagaram por ruas e estradas, dormiram em bancos de praça, abrigaram sórdidos calos e, muita vez, fétidas chagas. Treparam as bordas de um catre, onde, por ingênuos, julgaram haver alguém que os aguardasse para a glória e o êxtase do ato. Faltavam-lhes brilho e cadarços, mas lhes sobrava itinerário, e apesar disso nenhum mapa lhes acusa um único passo. Houve uma época, mais rara, em que, embriagados, bailaram, mas era parco aquele palco e ambíguo o compasso da valsa. Foram heróicos as batalhas, nas quais se disputava o nada, e nada trouxeram das valas, exceto uns artelhos quebrados. Hoje esquecem, trôpegos párias, sob os cupins de um velho armário. Eu vejo a face que não se desvela, esconde atrás de si uma quimera, uma infanta devassa e uma donzela, um cetro, um astrolábio, uma galera. Eu ouço a boca que o silêncio cela, o mudo solilóquio de uma fera, a voz que na garganta se esfacela, o passo e a pulsação de uma pantera. Eu sou a selva em que teus pés navegam, o rio cujas águas te carregam, o vento que te lambe a luz das travas e despe esse pudor que dentro levas. Eu sou o que te sagra e te carcera, teu servo e teu senhor sob esta esfera. Vejo a face que não se desvela, esconde atrás de si uma quimera, uma infanta devassa e uma donzela, um cetro, um astrolábio, uma galera. Eu ouço a boca que o silêncio cela,